Uma pausa aqui, pessoal. E agora voltando a gravar, vamos falar do Rony. E o Rony, eu vou colocar nessa lista como muita gente está colocando ele aqui, ó, né? Tchau e benção. Não, muita gente colocaria ele no tchau e benção, mas eu não vou colocar ele aqui não. Empréstimo também não. Titular muito menos. Compor elenco também não. Pra mim, o Rony é moeda de troca, gente. Sim, moeda de troca. O Rony não tem continuando que vem no Atlético. Pra mim, ele encerrou o ciclo dele quando ele acionou o Atlético na justiça. Ah, ele tem direito, sem dúvidas. Sem dúvidas ele tem direito mesmo. O combinado é o quê? Quando o atleta assina com o Atlético, com o clube? Pagar o salário. É total direito do atleta cobrar esses salários. Total direito. Porém, o Rony, cara, ele, desde quando ele veio, o Atlético estava disputando com o Vasco, o Atlético chegou no acordo com a Leila Pereira, né, com o Palmeiras primeiro que o Vasco, né? Eu acho que, se eu não me engano, eram os mesmos valores, só que o Vasco oferecia um salário um pouco maior para o Rony. O Rony quis jogar no Vasco da Gama, né? Então, assim, desde lá do começo, por assim, eu acho que era 100 mil, não sei, não vou assim, ter essa certeza, mas a gente ouve que era 100 mil, né, ao todo. Não vão fazer dinheiro com a conta dos outros, mas o Rony bateu muito o pé para jogar no Vasco. Então ele já veio com o Atlético sem cabeça. Quando veio, né, começou até marcando alguns gols. E aí, cara, ele tem aquele episódio que ficou marcado, né, no ano do Atlético, uma vergonha. A culpa, claro, não é do Rony, tá, gente? A culpa é da diretoria, né? Quando acordou com os jogadores, quando contratou os jogadores, o acordado era o quê? Pagar o salário em dia. Isso é uma obrigação de todo o clube de futebol. Porém, o atleta não cumpriu, só que o Rony, cara, ele foi o único atleta, vários ameaçaram, Scarpa, né? Teve protesto do Dudu, do Hulk, enfim, vários jogadores protestaram. O elenco até meio que rachou nisso, né? Eu acho que já era rachado, não sei. Mas o Rony foi o único que acionou o atleta na justiça e pediu rescisão de contrato. Então, gente, quando ele fez isso, pra mim acabou ele no Galo. Ele tem direito sim de fazer isso, mas eu acho que quando o jogador faz isso, ele tem que saber que ele vai sofrer as consequências da torcida, né? Por mais que ele não esteja errado em cobrar, mas eu acho que a situação dele pedir a rescisão de contrato com o Atlético fez com que o ciclo dele, ao meu ver, ficasse muito difícil. E assim, depois, com o ano, ele também não entregou tanto assim, né, gente? Cá entre nós, e eu falo por mim, o Rony, desde que eu acompanho o futebol e o Atlético, é um dos jogadores que mais me faz raiva. É um jogador que não sabe finalizar, é um jogador que se posiciona muito mal, é um jogador que corre, é um jogador que se sacrifica para marcar, beleza, tem essas valências interessantes para no clube de futebol. Porém, o atacante tem que saber fazer gol, o atacante tem que saber finalizar, tem que saber posicionar. O Rony não sabe. O Rony, então, faz muita raiva, principalmente, eu falo por mim, o Rony faz muita raiva em mim, muita raiva. Então, assim, o Rony, eu poderia colocar em tchau e benção? Poderia. Mas eu não vou colocar o Rony como tchau e benção, porque eu vejo o Rony com potencial, sim, de ser uma moeda de troca. Então eu poderia colocar o Rony como jogador para tchau e benção? Poderia, mas eu não vou colocar, porque eu acho que tem clubes que, se o Atlético fazer um bem bolado, consegue colocar o Rony como essa moeda de troca para negociação. O Atlético, com o diretor que a gente tem, ele tem que ser muito inteligente, gente. Ele tem que tentar alguma questão aí de trocar, por exemplo, vai num Grêmio, vai num Fluminense, vai no Botafogo, tenta alguma troca inteligente, né? Envolve o Rony, envolve o Renier, envolve o Gabriel Menino. São jogadores que podem sim ser moedas de troca. Só que o Atlético precisa ser inteligente, porque o salário do Rony, né? A burrice foi feita esse ano lá no começo. Trouxe o Rony com um salário exorbitante. O Rony nunca mereceu receber, né? Então, assim, o Atlético trouxe um cara que o Palmeiras estava doido para mandar embora, só que não conseguiu por conta do salário e por conta que ele era preso ao contrato. Então o Atlético agora precisa se livrar dessa barca. Com o melhor dos mundos, ao meu ver, é a moeda de troca. Tentar.
Caso não consiga, tentar ali, né, uma rescisão amigável, mas eu acho que não é o melhor dos mundos. Eu acho que seria melhor o Atlético tentar, assim, uma venda, assim, uma troca, não sei. O Atlético tem que tentar alguma coisa, mas o Rony, pra mim, ano que vem, eu não gostaria do Rony nesse time do Galo, não, tá? Eu acho que o Rony, ele, sabe, ele faz muita raiva, por mais que seja importante defensivamente, eu prefiro não colocar ele nesse grupo aqui que eu tô selecionando pro Galo de 2025, tá? Depois a gente tem Juan Tressoldi. E esse, gente, olha, conta comigo aqui. A gente tem o Alexander, a gente tem o Arana, a gente tem um goleirão aqui, a gente tem o Bernard, a gente tem o Coelho. Só que zagueiro até agora que eu coloquei são 2, certo? Eu já coloquei aqui, ó, como é de troca, para não ficar, né? Se eu não me engano, foi esses 3, né, que até agora eu analisei. Só que o Tressoldi, gente, o Tressoldi, ele é emprestado, né? Então, pra mim, cara, o Tressoldi vai entrar no tchau e benção. Tchau e benção. Ô, Matheus, mas o Tressoldi, cara, pode ser um bom reserva, cara. É o seguinte, olha, ano que vem, eu vou falar de novo, eu penso grande. E o Tressoldi, pra mim, ele já mostrou o suficiente, que não é um zagueiro confiável. É alto, né? Foi até bem algumas vezes na bola aérea. Só que na final da Sul-Americana ele foi muito mal, né? Alguns jogos ele comete erros silenciosos, entre aspas, né? Como assim erros silenciosos? Comete um pênalti ali, né? Uma falta de atenção dele, a bola bate na mão. Às vezes, né? Uma faltinha ali dentro da área também. Então, assim, o Juan Tressoldi é um zagueiro que, pra mim, tem essas falhas silenciosas, né? Que quem, né, analisa mais futebol percebe. E também, pra mim, não é um zagueiro que eu gostaria que o Atlético fizesse uma compra no final do empréstimo que ele tem aqui no Galo. Então, assim, eu poderia colocar ele aqui no compor elenco? Poderia. Só que eu acho que o Atlético não vale a pena até tentar renovação com ele, sendo que ele tem mais 6 meses aqui, certo? Então, pra mim, o Tressoldi, se o Atlético pensar grande, pra mim já estaria nessa lista aqui de tchau e benção. Não é um jogador que eu quero ano que vem. Então você vai falar assim, nossa, Matheus, mas você tá mandando o Júnior Alonso, o Tressoldi, é um recado que eu tô dando. Pra mim, o Atlético precisa, sim, contratar na zaga. Pra mim, assim, o Lianco tem o Ivan Roman, e esses 2 aí, talvez, podem ser os únicos que eu vou colocar nessa lista, tá? Porque eu acho que o Atlético tem, sim, que reformular esse elenco, e principalmente na zaga. O Atlético tem que melhorar, sim, essa zaga. Quer ver um exemplo que eu vou dar? O rival, o Cruzeiro, tinha uma zaga muito fraca antigamente. Tinha Zé Ivaldo e Lucas Vidalba, né? Lucas Vidalba, né, que ele chama? Isso aí, Lucas Vidalba. Até conferir aqui. Mas o que eu quero chegar? Qual o ponto que eu quero chegar? A zaga do Cruzeiro era muito... Eu não achava uma zaga boa. Tinha o João Marcelo ali, ok. Mas assim, o Vidalba também não era aquele grande zagueiro. Assim que o Cruzeiro foi lá no Flamengo, né? E contratou o Fabrício Bruno, olha o que virou a zaga do Cruzeiro. Potencializou o Vidalba e o Fabrício Bruno, sem comentários. Bom zagueiro, é chato, é burricida, a gente não gosta, mas é um bom zagueiro e assim, de alto nível. Então o Atlético precisa assim contratar um zagueiro de alto nível para ser titular, para chegar, fardar, ser até capitão, talvez, que a gente tá refém de capitão, isso é importante dizer, né? Tirando ali o Everson, eu não vejo nenhum hoje para ser capitão desse time não, tá? Nem Hulk, nem Liam, principalmente Liam, meu Deus, não pode. Então acho que assim, chega um xerifão aí, né, para jogar até com, às vezes com o Lianco ali, o Atlético estaria bem em serviço, se jogasse com 2 zagueiros. Mas para mim até precisa até de mais zagueiros, tá? Porque vocês vão ver que eu vou colocar uma barca aí. Então assim, saindo o Júnior Alonso e o Tressoldi, para mim o Atlético já teria que trazer mais 2 zagueiros, né, nessa conta. E aí, para mim, um titular absoluto. Um do nível assim, quer ver um exemplo que eu vou dar? O Nino, por exemplo, jogou no Fluminense, está no Zenit. Para mim é um zagueiro que o Atlético teria que tentar, um zagueiro desse nível, para fazer que ano que vem seja um ano que a zaga esteja bem servida. Então é isso, Tressoldi não vou falar mais, para mim não é um zagueiro de alto nível, é um zagueiro nota 6, 5, entendeu? Para um time que vai brigar lá embaixo, meio da tabela, até ali um foco em Libertadores, ok. Só que essa lista aqui, pra mim, é lista pra fazer o Atlético brigar pra ser campeão. Então, assim, se for pra brigar pra G4, G6, eu poderia até subir aqui o Júnior Alonso,
o Júnior Santos, enfim, o Reinier, até o Rony. Mas não, gente, eu quero um time forte, competitivo para ser campeão brasileiro ano que vem, né? Vocês vão rir da minha cara, podem rir, mas é a verdade. Eu quero o Atlético forte, então eu vou cobrar sempre isso. Vamos lá, agora Renzo Sarabia, gente. Renzo Sarabia é o seguinte, o contrato tá acabando agora, né? É um cara que foi importante, ano passado foi bem, até a lesão dele, depois que ele lesionou, foi difícil, né? Ele caiu de produção, esse ano lesionou de novo, ou seja, é um jogador que lesiona muito, é um jogador que oscila demais, é um jogador que, pra mim, a melhor posição que ele joga é de terceiro zagueiro do lado direito. Para mim é a única que ele funciona bem. Quando o Atlético coloca 3 zagueiros, ele até vai bem, eu gosto. Porém, quando ele vai de lateral direito, ele é muito fraco. Ele, assim, é esforçado, é um jogador que veste a camisa, tá? O Sarabia pode ser um jogador muito limitado, mas o Sarabia, ele tem essa valência muito, muito boa, tá? Ele veste a camisa, ele tem raça, enfim. Assim, o Atlético tá tentando até renovar com ele mais um ano, né? Com opção de 2, batendo metas. Só que tá batendo o pé e não querendo. Eu acho que o Sarabia não vai continuar no Atlético. E eu acho que o Sarabia é tchau e benção, tá? É tchau e benção. Eu elogiei aqui e tudo, mas pra mim é tchau e benção. Não, Matheus, mas por que você não tá falando que numa espécie de time com formação tática de 3 zagueiros ele vai bem? Sim, pode ir bem. Mas pra mim é um quebra-galho. Pra mim o Sarabia ainda é um jogador que não vale a pena renovar. Sarabia hoje, se eu não me engano, ele está... Quer ver? Vamos checar aqui. Quantos anos que o Sarabia tem? O Sarabia, o Renzo Sarabia, hoje, ele tá com... Quantos anos, gente? Renzo Sarabia, 32 anos. Sarabia, então, cara, ele, ao meu ver, não compensa renovar. Até porque o Atlético precisa rejuvenescer esse elenco. Sarabia tá com o contrato vencendo. Então, assim, é um salário a menos. Alivia a folha. E aí, pra mim, Sarabia fica ali no tchau e benção, né? Obrigado, né? Pra mim tá até melhor que uns aqui, ó. Pra mim eu vou colocar ele até aqui, ó, como primeiro, ó. Porque pra mim ele tá assim, acima de Biel, desses caras que tudo, entendeu? Porque o Sarabia pra mim, ele é um cara esforçado. Quando ele joga, ele veste a camisa e tudo. Mas pra mim não dá, né? O Atlético, então, com isso aqui, eu já mostro, preciso de 2 lateral, né? Porque um coloquei como empréstimo e outro tchau e benção. Então pra mim o Atlético tem que sim contratar 2 laterais direitos pra ano que vem, tá? Isso aí, ó, pra você ver, 2 laterais direitos, eu já falei que pela tier list, 2 zagueiros, né? Um lateral esquerdo, só aí é 5 jogadores, gente. Só aí, né? Fora que eu não fechei a zaga ainda não, né? Fora que eu não fechei a zaga. Colocando o Sarabia ali como um zagueiro, coloca ali mais uns 3 zagueiros, né? Pra contratação, né? Subindo um ali da base, né? Ok, aí você traz 2 zagueiros ali, né? Um titular e outro ali no banco. Você ficaria, né? Com o Lian, com o Ivan Román, um titular absoluto, um bom reserva, 4. E um ali subindo, né? Da base, ok. 5 zagueiros, ok, show. Mas eu tô mostrando que o Atlético precisa sim contratar zaga, lateral direito, lateral esquerdo, né? Para disputar a posição com a Arana, enfim, vambora. Vamos falar do Scarpa agora? Scarpa, gente. Scarpa é o seguinte, olha, o Scarpa hoje, ele tem pra mim um nível técnico nesse time pra ser titular, incontestável. Você pega o elenco do Galo, o Scarpa é um dos que tem um nível técnico, assim como o Hulk, assim como o Dudu, para ser titular desse time, sem dúvida. Ele tem um nível técnico muito alto. Em vários times do futebol brasileiro, ele é titular, não seria, ele é titular se ele jogar. Mas o Scarpa, cara, muita gente tá colocando ele aqui, tchau e benção, gente. Que isso, pô? Que isso, não. O Scarpa tá aqui no moeda de troca, que, né? Muita gente já pensou, não, coloca o Scarpa aí, que é uma boa moeda de troca para ano que vem, né? Você tentar ali, por exemplo, o Luciano Acosta Fluminense, joga o Scarpa ali, uma moeda de troca ali. Cara, mas posso ser sincero, para mim o Scarpa é aqui, ó, compor elenco. Esse compor elenco aqui é potencial de ser titular. O Scarpa é sim um jogador para ano que vem, sem dúvida, gente, sem dúvida. O Scarpa já me fez muita raiva, tá? Muita raiva, né? Eu lembro muito no jogo do Galo contra o Palmeiras em 2024. O Palmeiras veio aqui, meteu 4, meteu uma goleada. E o Scarpa depois no jogo falou de estrutura de Palmeiras. Eu fiquei bravo, né? Uma péssima partida, o cara mete uma dessa ainda. Às vezes me mostra muita assim, desconexão na partida, sabe? Não é nem displicência, é desconexão.
Assim, às vezes me mostra que ele não quer estar aqui, né? Me mostra, me passa essa impressão. Mas às vezes eu acho também que é o jeitão dele, sabe? Um jeitão mais antissocial, que não gosta muito de conversa. Então eu vou colocar o Scarpa aqui como compor elenco, porque nível técnico ele tem. Pra mim ele pode sim ajudar o Galo ano que vem. Pode ajudar o Galo ano que vem. Ser importante, futuro até titular, se bobear. Então assim, vamos colocar o Scarpa nesse elenco, até porque a gente não pode, igual eu falei, né? Até agora eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 com o Scarpa, né? E assim, a lista para sair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 para sair. Então assim, se eu colocar o Scarpa para sair nessa barca aqui, o Atlético vai ficar sem jogador, né? Então o Scarpa para mim tem que continuar, peça importante para ano que vem, né? Para mim não é o 10, para mim no Atlético não é o camisa 10, nem ele, nem Bernard, mas é um jogador que pode sim até ser titular, pode ser útil pelas beiradas, né? Pode ser útil até pelo meio, mas eu acho que é um jogador para disputar a posição nesse ataque, né? Pensando no time que quer ser campeão brasileiro, pensando no time lá no topo, Scarpa fica assim para ano que vem. Agora vamos falar do Vitor Hugo. Cara, o Atlético já disse que vai fazer essa reformulação. Para mim tá demorando demais, né? Eu tô até... Tá igual eu, demorei demais pra fazer esse vídeo. Mas o Atlético tá demorando demais no mercado. E assim, até em algumas definições. Um exemplo disso é o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, ao meu ver, é o seguinte. Foi bem, alguns jogos, acabou um ano assim, bem melhor do que começou, porque o cara era quinto, sexto reserva do Bahia, né? O Atlético teve, assim, o Cuca foi lá buscar, foi o Cuca, né? O cara foi buscar um quinto, sexto reserva do Bahia, gente, com todo respeito ao Bahia, mas não dá, né? Quinto, sexto reserva até do Flamengo, assim, talvez o único que, assim, né, quinto, sexto reserva que a gente pode aceitar hoje nas circunstâncias que o Atlético vive é do Flamengo. Mas um quinto, sexto reserva do Bahia não dá, né? Então, assim, Vitor Hugo, cara, pelo amor de Deus, né? Quando veio quinto, sexto reserva, ele parecia que ia acabar o ano sem chance, tá? Mas aí o Lianco machuca, o Atlético tem problemas na zaga, ele ganha uma oportunidade ali com o São Paulo, ele agarra firme e vai bem. Sim, o Vitor Hugo vai bem, a gente tem que ser sincero. Porém, o Vitor Hugo é jogador pra ano que vem? É um jogador que a gente fala assim, não, o Vitor Hugo ano que vem tem que estar, né? É a mesma coisa que eu vou falar, gente. Eu penso grande, eu quero ver o Atlético forte ano que vem, eu quero ver o Atlético brigando para ser campeão. Então eu não posso colocar um Vitor Hugo para ser um titular. No máximo do máximo ali, né, forçando a barra, um compor elenco ali, para ser igual eu falei. Vamos supor que o Atlético joga um esquema de 2 zagueiros, joga o Lianco e mais uma contratação, né? O Vitor Hugo ser o reserva, não o imediato, tá? O segundo reserva. Então, pra mim é isso. Eu não vejo o Vitor Hugo como um zagueiro de um time que vai brigar lá em cima, tá? Ele tem uma valência que eu acho muito boa, que falta muito no Galo, que faltou muito, que é a questão da bola aérea. Mas o Vitor Hugo hoje está com 34 anos. O Vitor Hugo hoje, ele é um jogador que, pra mim, não, defensivamente eu não gosto tanto, né? Então, assim, eu vou colocar o Vitor Hugo. Não é um zagueiro que me aspira muito confiança, eu não tenho confiança nele. E por isso, e entre outras coisas, como o contrato dele também, o Atlético acho que fez o certo nesse ponto. O Atlético tentou contratar o Vitor Hugo sem pagar nada, e eu acho que é isso, né? Quer o Vitor Hugo ano que vem? Beleza. Então o Atlético tem que fazer o seguinte, vamos tentar trazer o homem, vamos tentar trazer o Vitor Hugo, beleza. Qual circunstância que, pra mim, a única circunstância vale? O Atlético chegar lá no Bahia e falar, seu jogador, o Vitor Hugo, era o quinto, sexto reserva aqui, não ia ter oportunidade com o Rogério Ceni, então a gente quer estender esse empréstimo para depois contratar o Vitor Hugo, né? Ou senão vocês fazem uma rescisão amigável aí, o Vitor Hugo vem vestir a camisa do Galo. A gente não vai dar compensação financeira, a única coisa que a gente vai fazer é livrar vocês do salário. Para mim é isso que o Atlético tem que fazer. Eu acho que o Atlético fez. O Bahia não aceitou. O Bahia entende hoje que o Vitor Hugo está valorizado no mercado. Então, beleza. Então, o que o Atlético tem que fazer? Ok, beleza, tchau e benção. Não tem que ficar adulando, entendeu? Agradecer o Vitor Hugo pelo ano ruim do Galo, mas que o Vitor Hugo até ajudou bem. Mas não dá, né? Pensando grande, o Vitor Hugo no Galo
Tchau e benção, obrigado, mas não dá. Vou colocar ele aqui, ó. Não vou colocar nem moeda de troca, porque ele não é do Galo. Ou então ele poderia só encaixar em tchau e benção com o elenco. Titular não dá, né? Mas eu vou colocar ele em tchau e benção, tá? Mais um jogador que sai dessa lista. Agora vamos falar. Tá acabando, né, o vídeo. Vamos falar agora de 4 peças. 2 delas da base, que tá em transição, que eu acho que vão jogar bastante nesse Campeonato Mineiro, espero eu. O primeiro é o Gabriel Veneno, né? O Gabriel Veneno, né? Muita gente coloca muita confiança, muita esperança, muita expectativa nele. E isso pode prejudicar o garoto. Mas é um jogador que, ano que vem, não é tchau e benção. Claro que tchau e benção não vou nem falar, né? Empréstimo ou compor elenco? Titular, né? Tá muito cedo, ao meu ver. Mas eu vou colocar ele como compor elenco, tá? Eu quero, ano que vem, ver o Atlético, alguns meninos da base para compor esse elenco. Menino da base, a base do Atlético Sub-17 é muito forte, gente. É muito forte. Faltou até nessa lista o Pacini, tá? O Pacini. Faltou nessa lista o Pacini. Menção honrosa ao Pacini. Eu não vou puxar aqui uma foto dele e colocar, mas para mim o Pacini entra assim nessa lista, tá? E para mim é compor elenco. Ah, mas aí você não tá falando de trazer 2 lateral esquerdo? Tô, mas assim, vai que o São Paulo joga com 3 zagueiros. Uá, e a gente pensa grande, gente. Imagina o Arana machuca, imagina outro lateral esquerdo machuca, o Atlético trazer, sobe o garoto, Passinho, joga muita bola, né? Então, ao meu ver, esqueci de colocar ele aqui na lista, mas o Passinho também entra nisso. Então, acho que o Atlético precisa, sim, mesclar essa juventude com a experiência, montar um time forte, e isso tá condicionado também para mim ao Gabriel Veneno, que para mim tem que compor elenco, tá? Para mim tem que ter chance no Mineiro, ver o garoto jogar, né? Aos poucos lançar, o atleta ganhando um jogo no Brasileiro, 2-1, 2-0, coloca o menino aos pouquinhos. Então o Gabriel Veneno para mim tá nessa lista. Outro, Mosquito. Cara, esse eu quero ver demais. Muita gente fala do Veneno, mas para mim o Mosquito, eu quero ver demais o Mosquito jogar, gente. Quero ver muito, muito mesmo. Então, pra mim, o Mosquito também tá em compor elenco, tá? Tá em compor elenco. Eu quero ver os 2 ano que vem. Não quero que o Atlético empresta. Eu acho que, assim, são jogadores que o Atlético ano que vem tem que dar espaço, né? Por isso mesmo que eu, às vezes, tirei aqui o Rony Júnior Santos, que às vezes o Atlético não vai trazer, por exemplo, tantas peças lá no ataque. Vai trazer, por exemplo, 2 pontos direito ou 1 ponto direito. Beleza, você tem 2 aqui, ó, que pode fazer a função, né? O Atlético vai ter, ao meu ver, trazer um centroavantão, no mínimo 1. Então o Atlético, assim, para mim, colocando esses 2 jovens aqui, ele preenche aquela parte da base que a gente quer ver ano que vem, junto com o Passinho, né? Então, para mim, esses caras aqui, ano que vem, tem que estar no elenco do Galo, né? Não tem que negociar, não tem que emprestar, não tem que esperar eles ficarem prontos com aquele discurso. Para mim, sim, eles têm que fazer esse rodízio, jogar na base, mas eles têm que estar no banco ano que vem dos jogos do Galo, beleza? Agora vamos falar das 2 últimas peças que não são jogadores, mas eu quis colocar aqui para citar eles. Primeira peça que eu vou falar é Jorge Sampaoli. Então, ou ele entra em, vamos colocar aqui, titular, né? Vamos meio que titular. Ou tchau e benção, né? Porque outra aqui não dá. E para mim o Sampaoli vai entrar junto com o Everson. Para mim são os 2 pilares ano que vem, gente. Para mim são os 2 pilares, os 2 que eu fecho ano que vem no Galo. Jorge Sampaoli e Everson. O Everson titular absoluto no gol e Sampaoli para mim, né, total confiança nele. É o único cara que hoje que me dá confiança que o ano que vem o Atlético vai ser diferente. Um único. Porque ele é um cara que, né, quando passou aqui cobrava reforço. Eu espero que ele esteja fazendo isso nos bastidores. Eu espero que esses caras, os 4 R's aí, né, a gestão dos meninos, eles tenham dado o aval pro futebol pro Jorge Sampaoli. Que para mim, além de ser um bom técnico, né, é cabeça dura, às vezes faz cagado, faz. Mas para mim é um ótimo montador de elenco. Então, assim, eu tô muito confiante que ele vai sim trazer umas peças bacanas. Pode errar? Pode, sem dúvida, né? Mas até que ele tem que errar até menos, né? Em 2020 ele trouxe lá, por exemplo, um Ailton, né? O Léo Senna, lembra, gente? E assim, Bueno. E aí nem deu chance. Chegou aqui, ele nem quis colocar para jogar. Agora não dá pra fazer isso mais, não. Os caras também tem que falar com ele. Mas eu acho que, assim,
na soma de tudo, o São Paulo montou aquele elenco 2021. Muita gente foi o São Paulo que trouxe, junto com, né, com o Alexandre Matos, enfim, depois veio o Rodrigo Caetano. Então, para mim, o Jorge Sampaoli tá nessa aba aqui titular, né? Meio que assim, uma questão até simbólica que eu quis colocar, porque eu acho que o Sampaoli ano que vem é peça-chave para esse time do Galo, né? Para brigar para ser campeão, brigar por títulos. Para mim, o Sampaoli, eu tô fechado com ele, tá? Para mim, tem que parar de ficar trocando técnico. Para mim, tem que dar, assim, aval pro Sampaoli montar esse time, dar sequência pro Atlético ano que vem vir forte. E aí, cara, esse aqui, Paulo Brax. Paulo Brax é o seguinte, eu coloquei ele aqui, mas não vou colocar em lista nenhuma, não. Não vou colocar em lista nenhuma, não. Porque a minha vontade é deixar ele aqui, ó, tchau e benção. Eu não gosto muito do Paulo Brax, né? Mas eu vou colocar o Paulo Brax, cara, fora da lista. Não sei como que tira agora o Paulo Brax da lista. Não sei como que tira o Paulo Brax da lista, gente. Mas eu vou deixar aqui, ó, o Paulo Brax. Enfim, não era pra ele estar aqui, não, mas enfim, ele ficou aqui. Mas enfim, cara, eu não vou colocar o Paulo Brax em nenhuma lista aqui, tá? Mas falar do Paulo Brax é o seguinte, Paulo Brax, ele tem que fazer a janela da vida dele. Para ele estar aqui, ó, em 2027, até no ano que vem, para manter aqui, ó, junto com esses caras, ele precisa fazer uma janela boa. Muito boa, super boa, ativa. Se você não fazer, cara, tchau e benção, e talvez nunca mais pega um time grande. Um time grande, bem organizado, assim, ele já não pega, né? Porque só pega barco furado. O Atlético hoje é um barco furado, infelizmente. Mas assim, se ele não fazer uma janela boa, e ano que vem o Atlético brigar de novo para não cair, pra mim, o Paulo Brax vai estar em tchau e benção, e provavelmente tchau e benção em outros clubes grandes, tá? Então assim, o Paulo Brax é um recado para você, Paulo Brax. Vamos fazer uma janela boa aí, né? Conversar com o São Paulo, trabalhar em conjunto para fazer o Galo ano que vem forte, fazer o Galo brigar por títulos, fazer o Galo brigar para ser campeão brasileiro, principalmente. Beleza? Então, gente, essa é a lista. O vídeo ficou longo, mas assim, eu quis especificar tintim por tintim, jogador por jogador. Então, tira um print aí, ó. Desconsidera o Paulo Brax, que eu não tô conseguindo tirar ele daqui. Vai ficar assim mesmo, foda-se. Mas tá aí, ó. A minha lista é o seguinte. Considerações finais. Titulares: Everson e Sampaoli, né? Peças chaves para esse time no ano que vem. Compor elenco: a gente tem Alexander, Arana, o goleirão, que é o Gabriel Átila, né? A gente tem aqui também o Bernard, a gente tem o Coelho, o Dudu. Confundiu o Gabriel Átila pelo nosso Robert não, eu esqueço, o Gabriel Delfim, né? Gabriel Delfim. O Alan Franco, o Hulk, o Ivan Roman, o Igor Gomes, o Lianco, o Scarpa, o Gabriel Veneno e o Mosquito, né? Então, ao todo, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 jogadores para ano que vem. Aí eu colocaria mais aqui o Pacini. Colocaria mais o Pacini aqui, ó, para deixar o galão ano que vem com os 8 jogadores. E aí, o que o Atlético nessa lista minha precisaria, né? Goleiro, ok, show de bola, não precisa mexer. Lateral direito, o Atlético precisaria ao mercado para trazer 2 jogadores. 2 jogadores, vamos somando comigo então, ó. Lateral, eu vou pegar a canetinha aqui e vamos anotar, ó. 2 laterais direito. Beleza? Zagueiro, a gente teria aqui Lianco e Ivan Roman, certo? Então a gente teria que trazer, no mínimo, 2 zagueiros para subir um da base, o Vitão, por exemplo. Então a gente colocaria aqui 2 zagueiros no mínimo, jogando baixo. Lateral esquerdo, a gente precisaria trazer um lateral esquerdo. E aí a gente fecharia 5 reforços
no sistema defensivo. Vamos lá, primeiro volante, a gente tem aqui nenhum. Eu não vou considerar Alan Franco como primeiro volante, então a gente precisa de 2. Primeiro volante. Segundo volante, para mim o Atlético precisaria, mas é uma peça assim que o Alexandre daria conta. Mas eu vou colocar aqui, pensando grande, né? Se eu fiz uma lista pensando grande, então eu vou colocar também pensando grande os reforços. Então eu colocaria aqui um segundo volante. Camisa 10, o Atlético precisa, igual eu falei, para mim o Bernal e o Scarpa não são camisas 10. Mas eu não vou colocar nessa soma, porque, né? Eu não sei se o Atlético faria esse investimento. Mas vamos pensando grande, camisa 10, um 10. Enfim, foda-se. Vamos colocar o 10 também. Ponto esquerdo, ok, tá bem servido. Centroavante, precisa, né, gente? No mínimo do mínimo, tá? Vou colocar um aqui pra chegar e ser titular, então. Um 9 brabo. E aí vamos colocar lá do lado direito pelo menos um reforço, né? Um pra ser bala mesmo, um ponta direita bala. Então, porque aí vai subir os meninos da base pra dar chance pra eles também, né? Então vamos colocar aí no mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 reforços. E aí o Galo, né, com esses 17, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mais o passinho 18. Fecharia o elenco com 30 jogadores, né? Subindo o Vitão também 31. Para mim é um time muito forte para ano que vem, né? Saindo Júnior Alonso, Caio Paulista, Júnior Santos, Gabriel Menino, esses caras aí, Renier, Rony, empréstimo e manda esses caras tudo embora também, que tá aí, Patrick, Renier, Natanael, o Robert, né, para também, nesse caso, dar uma experiência pro garoto. E tchau e benção, o Saravia, né, que não tem que renovar ao meu ver, o Biel, né, e essa barca aí tá aí. O Paulo Braga, desconsiderem, não era só uma simbologia que eu queria colocar, mas vai ficar aqui porque não tá fazendo nada, né? Então, se eu colocar ele aqui, a torcida também vai me xingar, o titular não dá, né? Então vai no tchau e benção aqui, até ele mostrar o contrário. Eu sei que não vai sair, mas para mim hoje é no tchau e benção, e vamos ver se o Paulo Brax vai fazer uma janela de respeito. Então, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, gente, por favor, me ajuda aí. Vamos fazer esse canal alavancar. Vou trazer conteúdo bacana. Vai ter conteúdo grande. Eu sei que muita gente tá falando, não, faz vídeo mais curto. Gente, mas eu quero contextualizar. Então, assim, vai assistindo aos poucos, não tem problema, né? Mas eu gosto de contextualizar, eu gosto de entregar as coisas bem colocadas. Então, assim, os vídeos às vezes vão ficar longos. Eu gosto de vídeo longo, né? Eu mesmo sou um cara que às vezes quando acompanho por exemplo, Fael, o Frossar, esses caras, o Lucas Tanaka, eu gosto de vídeo longo desses caras, porque eu gosto das ideias dele. Eu espero que o torcedor que tá aí do outro lado também goste das minhas ideias. Então quem tá aí, beleza, show de bola, mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ajuda eu, beleza? Ajuda esse canal aqui, vamos alavancar aos pouquinhos, né? Tem, assim, eu não tô com pressa, mas se a gente subir rápido é bem melhor, né? Então conto com a sua ajuda aí, tamo junto. E nos próximos dias eu vou trazer aqui uma lista dos piores jogadores do Galo no ano. Melhores jogadores do Galo no ano. Melhores momentos do Galo no ano. Piores momentos do Galo no ano. Isso aí já é 4 vídeos. Fora isso, gente, eu vou trazer também possibilidades que o Atlético pode ir ao mercado, né? Eu não falei que o Atlético precisa de 11 jogadores? Então eu vou trazer uma lista, a minha lista, que o Atlético teria que buscar, ao meu ver, pelo menos tentar trazer. E é isso então, gente. Tamo junto, fica com Deus, um abraço e fui.